Boa noite, professora. Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos. Podemos iniciar a nossa palestra da nossa professora nessa sexta. Desejo a todos uma ótima noite e bom aprendizado, turma. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Elison, pelas boas-vindas. Pessoal, estou muito feliz em conhecer vocês. Quero muito começar essa palestra falando que vocês podem participar junto comigo. Eu gosto muito dessa interação dos alunos com a gente, então utilizem aí das reações com muita leveza, porque eu vou precisar de vocês aqui junto comigo, tá? O projeto Depende de Nós é um projeto que para mim é uma honra participar. Hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional dentro do empreendedorismo, então tire seus sonhos da gaveta, como empreender com inteligência emocional. E agora o nosso primeiro passo é participar aqui do nosso vídeo, dos nossos patrocinadores, e peço vocês que venham comigo agora nesse novo passo. Pessoal, é, eu sempre falo que os patrocinadores é uma parte super importante aqui. E o IPPE, para mim, é um instituto que ele é necessário e importantíssimo dentro do empreendedorismo. Então, para mim, é uma honra estar aqui junto com vocês. Vou me apresentar, mas quero muito que a gente faça uma experiência aqui no chat, de que vocês, à medida que eu for me apresentando, se apresentem também. Falem o nome de vocês, de onde que vocês são, falem qual que é o negócio de vocês, qual que é o momento de carreira, falem o que vocês desejarem, para que eu não fique aqui sozinha nessa apresentação, tá bom? Eu sou a Cimara Alves, sou especialista em comportamento humano, sou bacharel em gestão de pessoas, então vocês vão ver aqui pela minha apresentação que eu gosto de gente, tá, pessoal? Tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, também tenho uma especialização em coach e neuropsicanálise. Então, vocês vão ver que no decorrer dessa apresentação, dessa aula de hoje, a gente vai mesclar um pouquinho de neuropsicanálise junto com psicologia positiva. Então, vocês vão aprender algumas coisas aqui que a gente trouxe dessas duas vertentes. Sou escritora, já escrevi 2 livros, inclusive tem uma fotinha minha aqui com um dos meus livros, falando sobre o mercado de trabalho. E tem um livro também que eu falo sobre mapeamento comportamental. Sou palestrante, sou treinadora comportamental e sou professora aqui do IPPE. Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando com vocês e espero que a gente tenha aqui uma troca riquíssima e espero que vocês também estejam dispostos a participar. Quero ver aqui se vocês estão se apresentando. Depois vocês mandem aqui para mim o nome de vocês, se apresentem para que a gente possa ter uma troca muito boa. Outro ponto que eu gostaria muito de contar com vocês, pessoal, é que à medida que vocês forem se identificando com os temas que forem aparecendo por aqui, reajam, né, nessas carinhas que nós temos aqui disponível no Zoom, para que eu consiga identificar que sim,
o conteúdo está fazendo sentido para vocês. Mandem joinha, mandem uma carinha boa, façam reações para que eu consiga perceber que vocês estão junto comigo nessa aula. Gosto muito dessa interação e gosto muito que vocês estejam aqui junto comigo. Combinado? Então vamos começar. Gente, essa frase para mim é uma frase muito forte. O que te preenche é o que define a sua história. Então, não importa de que cenário você veio, não importa quais foram as perspectivas de vida que foram te apresentadas durante a sua história, mas o que te define é aquilo que te preenche, aquilo que está dentro de você. Então, eu gostaria muito de contar com vocês agora numa dinâmica que eu preciso que vocês participem junto comigo. E aí eu gostaria que vocês reagissem com joinha se vocês topam aqui fazer a dinâmica junto comigo. Vou pedir que vocês, à medida que essa música estiver tocando, vocês vão fazendo aqui tudo que a dinâmica for direcionando vocês, tá? Para que ao final eu consiga entender que vocês estão junto comigo e que a gente conseguiu concluir aqui o nosso exercício. Então a dinâmica fala: o que você gostaria de dizer para você, criança, se você pudesse voltar no tempo? Então vamos começar com o exercício. Vocês estão ouvindo o som? Tá meio baixo, mas estamos ouvindo. Tá aumentando. Agora tá, beleza. Tá muito alto? Pode deixar no 80. No 80? Aham. Ah, não vou voltar, tá, gente? Acho que vai ficar muito alto, não. Não. Peraí. Não sei se é porque o início dele que é baixo. É porque eu vou precisar falar aqui junto, tá? Senão acho que vai ficar muito cansativo para vocês. Aí tem que ser por volta de 60, 50. É. Então vamos lá, pessoal. Nessa dinâmica, eu quero que vocês, nesse momento, fechem os seus olhos e se conectem com vocês quando vocês eram crianças. Eu gostaria que vocês voltassem no tempo e lembrassem de como você era quando criança. Você era uma criança agitada, brincalhona, você era daquela criança que subia em árvores, que batia campainha na casa do vizinho e saía correndo. Você era uma criança mais tranquila, uma criança que gostava mais de criar coisas, de construir, uma criança que gostava mais das bonecas ou da criança que gostava da bolinha de gude. Eu quero que vocês façam esse exercício de voltar no tempo e se lembrar de como vocês eram quando crianças. E eu gostaria que nesse momento vocês pudessem sentir um pouquinho daquele momento que você está brincando. Se você era uma criança que gostava de brincar de bola, de boneca, de correr, de subir em árvores, tenta se lembrar dessa emoção que é a coragem da criança, a ousadia da criança, a alegria da criança. Tentem se lembrar de como é ser feliz sendo criança. E agora eu quero muito que vocês pensem: o que vocês sonhavam em ser quando vocês eram crianças? Quais eram as profissões que vocês almejavam naquele momento? Vocês gostariam de ser médicos, de ser jogador de futebol, de ter uma empresa? Quais eram os sonhos que vocês tinham quando eram crianças? E agora eu quero que vocês se conectem com o quanto a criança ela não tem preocupação se esse sonho é capaz, é plausível, é atingível ou não. Ela só sonha. Porque a criança ela tem uma ousadia que é muito dela. Ela tem uma coragem que é muito dela. Eu quero que você se conecte com as qualidades e potencialidades que você tinha quando era criança, que de repente você não conseguiu trazer para a vida adulta, que de repente ficou perdido lá no meio do caminho. E aí agora, eu quero que você se imagine olhando para a sua criança
e que você possa dar um abraço em você mesmo quando era criança. E nesse abraço, eu quero que você sinta o quão feliz é ser uma criança. E quero muito que vocês digam para vocês mesmos quando crianças, o que você gostaria de dizer para você do passado? O que você gostaria de dizer para você quando você era criança, se você pudesse voltar no tempo hoje? Você gostaria de agradecer? Você gostaria de dizer que você conseguiu? E hoje você conquistou boa parte daquilo que você sonhava quando você era criança? O que você gostaria de dizer para essa criança se você pudesse voltar no tempo? Que você não desistiu dos sonhos dela? Ou que você ainda está lutando pelos sonhos dela? O que você gostaria de dizer para sua criança se você pudesse voltar no tempo hoje? E agora eu quero que você pare e reflita, porque a gente vai sair desse exercício, voltar aqui para sua realidade adulta. E eu quero muito, o que vocês diriam para essa criança? A Sônia disse que não tenha medo do novo, acredite em você. Tem mais alguém que queria compartilhar o que diria para sua criança hoje? Eu acho que esse é um exercício, gente, que nós precisamos fazer. Porque a criança, ela tem uma ousadia e uma coragem que quando a gente vai crescendo, passando pelas adversidades, a gente vai esquecendo o quanto é bom a gente sonhar e não desistir. A Flávia trouxe aqui, continue a acreditar na sua alegria e carinho com os outros. A Marilene disse, ouça seu coração, acredite que você pode, não ouça os outros. A Cristina disse, seja menos tímida, ouse. A Glaucia disse, acredite em você. E, gente, eu gosto muito quando vocês participam aqui comigo, porque é importante demais saber o que vocês estão sentindo junto comigo, tá? E à medida que eu for passando aqui, vai ter outras coisas que eu gostaria que vocês trocassem junto comigo. E até o final a gente vai ter uma aula muito rica, muito mesmo. A Ivana trouxe, aproveita bem esse tempo, porque ele não tem preço, é verdade. Muito obrigada por vocês que contribuíram aqui no chat. E quando a gente fala dos nossos sonhos, porque esse é o tema aqui da nossa palestra, como que a gente tira os nossos sonhos da gaveta com inteligência emocional? A primeira coisa que a gente vai entender aqui, o que é essa tal inteligência emocional? A inteligência emocional surgiu pela primeira vez lá na década de 60. Mas em 95 é que o termo ficou mais notório, porque Daniel Goleman, que é um autor muito famoso, ele trouxe um livro falando sobre inteligência emocional, porque pode ser mais importante do que o QI. E aqui, gente, eu quero trazer uma reflexão muito importante para vocês, que inteligência emocional, ela se tornou um fator tão essencial que ela supera o conhecimento, que é o famoso QI. Porque não adianta eu ter um conhecimento gigantesco tecnicamente, eu saber muito sobre determinado assunto, se eu não tenho inteligência emocional para gerenciar tudo que eu já conquistei. Então, no empreendedorismo, a inteligência emocional, ela supera o conhecimento, porque o conhecimento, ele é aprendido, mas a inteligência emocional, ela é construída todos os dias. Não significa que quem tem inteligência emocional tem ausência de problemas, ou que quem tem inteligência emocional não passa por problemas. Muito pelo contrário, a inteligência emocional te capacita para viver as adversidades, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, que é um risco todos os dias. Então, vou passar aqui com vocês um dado que é muito importante.
Essa matéria, gente, saiu essa semana. Não sei se vocês conseguiram acompanhar isso, mas o governo federal trouxe um dado muito importante, que mais de 2 milhões de empresas encerraram as suas atividades ao longo de 2023. Isso é um aumento de mais de 25% em relação a 2022. E esse ano de 2024, que nós estamos em agosto, mais de 800 mil empresas já fecharam as portas. E aí eu quero trazer aqui para vocês uma provocação. Quem arrisca aqui um palpite do porquê essas empresas precisaram encerrar suas atividades? Tem alguém que tem uma sugestão aqui para falar? Podem responder no chat se vocês quiserem. Por que que vocês acham que um número tão alto de empresas encerraram as suas atividades no Brasil? Falta de conhecimento. Boa, Eu, Glaucia. Pode eu, falar? eu acho não, né? Eu tenho certeza que é questão da alta carga tributária e o alto índice aí de inadimplência também, que está muito alto no Brasil. Então, tem muitas pessoas que eles não... O investidor sai fora quando está acontecendo isso. Perfeito, Gilmar, muito bem. Gente, vocês trouxeram aqui no chat alguns pontos, né? Falta de planejamento, pesquisa de mercado, resiliência para lidar com os problemas da empresa. Não tiveram resiliência e perseverança, porque o digital cresceu muito devido aos impostos e falta de conhecimento. Olha, parece que vocês construíram aqui a minha apresentação junto comigo. E sim, os 3 fatores mais críticos para que essas empresas encerrassem as suas atividades, o primeiro é a questão financeira. A falta de investimentos, ou a alta de impostos, ou porque eles não fizeram um planejamento financeiro estratégico da empresa. O segundo ponto, porque eles não conseguiram fazer um planejamento a longo prazo. São pessoas que têm um conhecimento técnico absurdo, mas elas não sabem gerir o negócio. E o terceiro ponto, falta de inteligência emocional para lidar com as adversidades do mercado. Eu não sei, gente, qual é o tempo de empreendedorismo que vocês têm, mas a gente tem um cenário no Brasil de muita instabilidade econômica. Da década de 80 até hoje, a gente já viveu mais de 10 planos econômicos, nós já passamos por diversas taxas de juros, a gente já sofreu impactos do exterior por causa da moeda estrangeira, por causa de guerras que aconteceram lá fora, e também recentemente a gente passou pela pandemia. Então, são muitas adversidades que impactam diretamente no caixa financeiro de uma empresa. E se a pessoa ela não tem uma informação de finanças, uma base e um planejamento estratégico, ela não consegue sobreviver. E se ela não tem inteligência emocional para lidar com todas essas adversidades e um plano B ou C ou até D, né? Porque quem está no empreendedorismo é risco todo dia, ela não consegue sobreviver. E aí, a gente tem um outro ponto muito importante dentro do mercado, que é as gerações que existem dentro do nosso mercado de trabalho. Então, a gente tem pessoas que lá da década de 40 até a década de 60, que a gente chama de baby boomers, são as pessoas que procuravam muita estabilidade financeira. São as pessoas que elas não gostavam de arriscar. E aí a gente está falando de uma geração muito diferente das próximas. Porque quando a gente chega ali de 60 a 80, a gente tem a geração X, que é a geração que começa a questionar mais, que não está olhando só para a estabilidade, mas que também está olhando para uma adaptabilidade. É uma geração que quer questionar mais, que quer entender mais. E aí, quando a gente anda um pouquinho de 80 a 90, a gente tem os millennials, que são a geração do propósito. As pessoas estão no mercado de trabalho ou estão empreendendo por causa de um propósito. E quando a gente fala de
de 90 até 2010, a gente tem ali a geração Z, que é a geração que está praticamente hoje, 30% dela está no mercado de trabalho hoje, que é a geração que olha para a igualdade. É a geração que já está participando da tecnologia e que já está ali conectada. E de 2010 até hoje, a gente tem a geração alfa, que é uma geração que é hiperconectada, é uma geração que não está em nenhum momento apegada ao mercado, mas que quer inovar o tempo todo e que olha mais para experiências, quer provar mais as coisas, quer experienciar. Então, quando a gente olha para o empreendedorismo, a gente tem que olhar para as vertentes que aconteceram no mercado econômico e também para as gerações de empreendedores que a gente tem no Brasil. Então, eu não sei qual é a geração que você faz parte, mas tudo isso traz um impacto na hora de você fazer uma decisão para o seu negócio. Então, aqui a gente aprende uma lição muito importante, que a gente precisa ter uma tríade de planejamento financeiro, de planejamento estratégico e de inteligência emocional. Porque se eu sei que eu estou empreendendo num país em que o cenário econômico é muito instável, eu preciso me preparar para isso. E também já pensar num negócio que sobreviva nesse cenário tão adverso. Simara, Pode você, falar. você falou geração alfa? Isso, a nova Depois da geração. geração Z? Isso é a geração de 2010 até agora, é a geração alfa. Ela é a geração da conectividade, da tecnologia. Uhum. Vou passar aqui um pouquinho. Isso, eles chamam de geração A, né? Isso aí. Gente, e como que a gente sobrevive sendo empreendedor num país que tem ali um cenário que muda a todo momento econômico e que eu já sei que ser empreendedor também tem um risco todo dia? Aqui tem um termo que é muito importante, que é o antifrágil. Antifrágil, gente, é um termo que surgiu por Nassim Taleb. Ele fala do antifrágil como uma perspectiva de vida. E um livro dele que fez muito sucesso foi Coisas que se Beneficiam com o Caos. E aqui eu trouxe uma diferença da antifragilidade para quem é resiliente. Então, quando a gente fala sobre ser empreendedor, as pessoas falam assim, gente, tem que ser resiliente, tá? Porque se você não for resiliente, você não sobrevive. E aí vem o Nassim e traz uma outra visão, que não precisa ser resiliente, você precisa ser antifrágil. E qual que é a diferença, Simara? O resiliente é aquela pessoa que ela gosta de lidar com a mudança, mas a partir do momento que aquele furacão passou, ela volta para o estágio que ela estava antes. Ela não evolui com a mudança, ela só resiste. É a pessoa que não se abala com o caos. O resiliente é a pessoa que ela não se abala com o caos, mas ela gosta do conforto. Constrói as suas defesas, tá ali persistente, é a pessoa que não desiste. Mas quando a gente olha para o antifrágil, é melhor você ser uma pessoa empreendedora antifrágil do que resiliente. O antifrágil, ele traz um cenário de alguém que está sempre em evolução, mesmo em cenários de adversidade. Então, eu passei por essa dificuldade aqui, eu estou evoluindo desse patamar, do patamar A para o B. É a pessoa que cresce com as mudanças, ela não fica na mesma. É a pessoa que ela abraça as dificuldades e olha os problemas cara a cara. O resiliente, ele não gosta de ficar de braços cruzados, ele não se abala diante da adversidade, mas o antifrágil, ele olha o problema de frente a frente e ele procura aprender alguma coisa para que ele não fique na mesma na próxima. Então, ele já tem uma resistência maior e ele consegue aprender com aquela adversidade.
Isso significa que quando a pessoa ela é antifrágil, ela não passa por dificuldades? Isso não significa. Significa que ela passa pelas adversidades olhando os problemas de frente. Os problemas não paralisam ela, o negócio dela não se encerra tão facilmente, ela não desiste facilmente, ela cresce quando ela tem dificuldades, ao contrário de quem não tem inteligência emocional. Que de repente a pessoa pode ter um conhecimento muito bom, mas se ela não tiver inteligência emocional, ela não resiste às adversidades. Ela desiste, porque a zona de conforto, gente, é muito confortável. E a zona de conforto, ela é confortável até certo ponto. Porque chega um momento que, às vezes, você está ali num lugar muito confortável, é muito bom até certo ponto. Vai ter um momento que até o corpo vai se incomodar com o excesso de conforto. Então, aqui a gente está falando de um conceito em que você muda o seu pensamento diante das dificuldades. E quem empreende no Brasil ou em qualquer outro lugar sabe que o empreendedorismo ele exige da gente coragem. E se eu, na primeira dificuldade, eu já me abalo, eu não consigo levar o meu negócio para um outro patamar. Então, aqui é isso que a antifragilidade traz como evolução. Eu estou olhando para o caos, para a dificuldade, mas ela não me paralisa. E se eu tenho que passar por ela, que seja de frente, que seja buscando uma evolução e que seja buscando um aprendizado, para que na próxima vez eu já esteja mais preparado, já tenha um antídoto para sobreviver. E tem uma outra visão que eu quero muito trazer para vocês aqui, gente, é o mundo dos negócios e as estratégias de guerra. A gente fala muito sobre um mundo chamado mundo VUCA. O que é o VUCA? Traduzido para o português, é volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E o mundo BUNNY é fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensão. Quando eu olho para esses termos, eu estou falando de termos que eram utilizados lá na guerra. Quando os soldados iam enfrentar uma batalha, eles tinham esse contexto de um mundo VUCA e eles criavam estratégias de guerra para sobreviver a esse cenário volátil e incerto, complexo e ambíguo. E quando eu falo isso para o mundo dos negócios, eu preciso também ter uma estratégia de guerra para sobreviver num mundo que é tão incerto e tão complexo, principalmente no empreendedorismo. E aí, com a chegada ali da pandemia, a gente teve um novo termo surgindo que é fragilidade, ansiedade, não linearidade e incompreensão. Vocês viveram em algum momento da vida de vocês um momento tão frágil e tão ansioso quanto a pandemia? E aí, isso prova que o mundo VUCA e o mundo BUNNY não só funciona na guerra, como funciona também no mundo dos negócios. Em algum momento, o seu negócio vai passar por uma volatilidade, por uma incerteza, por uma ansiedade, por uma fragilidade. E quais são as estratégias de guerra que você tem hoje para lidar com isso? Quais são, os impactos que essas mudanças trazem para o seu negócio? E quais são as suas estratégias para sobreviver diante dessa complexidade toda? Então, empreender, pessoal, é um risco, mas quando a pessoa ela é antifrágil, ela já olha para o futuro, ela antecipa os seus passos e ela consegue criar estratégias não para não passar pela adversidade, mas para passar pela adversidade de uma maneira que ela não fique tão desestruturada. Então, eu queria muito perguntar para vocês se na pandemia vocês foram muito afetados, quando a gente fala sobre negócios. Vocês tiveram isso na pele? Sentiram aí esse impacto na pele? Vocês podem Eu, responder aqui no chat. eu paralisei com minhas atividades. Eu tenho um ateliê de costura e atendi aqui o sob medida, fazendo vestidos para festas. Uhum. Então, não podia se reunir, não tinha festa, ia fazer vestido para quem? Parei em geral. Fui obrigada a ir para outra área. Agora, há um mês, é que eu consegui, de fato, voltar
para minha atividade origem. Perfeito. Isso, Doralice. E não só você. Tiveram muitas pessoas que precisaram encerrar suas atividades porque não dava para fazer nem no remoto, né? Não dava para fazer online. Porque o seu negócio era um tipo de prestação de serviços que não estava funcionando de jeito nenhum. E aí, é isso que o mundo bunny aqui traz, essa fragilidade. E aí, como empreendedor, como que eu vou sobreviver se o meu negócio não pode funcionar nem no digital num momento como esse? Então, aí, a gente precisa estar ciente de que, por muitas vezes, o cenário que a gente vai enfrentar, ele é muito complexo. E aquilo que a gente puder fazer para conseguir passar sem se desestruturar ao extremo, a gente precisa fazer. Mas tem horas que a gente não vai conseguir lidar com isso. E qual é o meu plano B, se eu tiver que fechar umas portas 100%? Eu vou me descabelar, eu vou perder o sentido da vida, ou eu vou ter uma inteligência emocional de me reestruturar e falar, tá bom, quais são os meus próximos passos, então? O que que eu preciso fazer? É essa cultura que a gente precisa colocar na cabeça de quem empreende no Brasil. A cultura de que a gente precisa antever os nossos passos, de que a gente tem que ter um planejamento estratégico do nosso negócio e que a gente precisa, sim, ser emocionalmente estável para conseguir sobreviver. Porque na pandemia, pessoal, inclusive isso foi falado nessa notícia aqui recente do governo federal, foi provado que a maioria das empresas que foram abertas na pandemia foram abertas por necessidade, porque a pessoa perdeu o seu emprego CLT, porque as empresas precisaram fazer demissões em massa devido à falta de ocupação naquele momento. A empresa não podia operar de forma nenhuma. E aí, esse empreender, não porque você tem uma ideia genial, não porque você tem uma coisa que pulsa ali no teu coração para empreender, mas por necessidade. E esse por necessidade vem carregado de dificuldades. É a pessoa que ela só tem o conhecimento ali de algo que ela acha que vai dar certo, mas ela não fez um estudo de mercado, ela não tem um planejamento e ela não tem de jeito nenhum inteligência emocional para conseguir levar aquele negócio adiante. Então, o resultado foi aqueles números ali, mais de 2 milhões de empresas encerradas e em 2024, mais de 800 mil empresas fechadas. Então, esse é o nosso cenário atual quando a gente fala de empreendedorismo. Tá bom, Silmara, e agora? Como que eu faço para colocar tudo isso em prática? Como que eu descubro o segredo para conseguir sobreviver no empreendedorismo? E ainda atrelar a inteligência emocional. Eu vou trazer para vocês aqui alguns segredos e vou começar com um que eu gosto muito, afinal, né? Eu sou uma pessoa que estudiosa do autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, é você reconhecer as suas potencialidades. É você entender o que que você faz muito bem, que é um talento seu inerente, assim, que você faz naturalmente. E o que que é aquilo que você tem de pontos fracos ou de pontos de desenvolvimento. E eu quero fazer essa pergunta para vocês. Hoje, vocês conhecem quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? Principalmente quando a gente fala sobre empreender, vocês conhecem o perfil comportamental de vocês? Vocês já tiveram a oportunidade de se deparar com a metodologia do DISC, que fala sobre perfis comportamentais? Podem responder aqui no chat. Quero saber se vocês têm autoconhecimento. Vocês conhecem o perfil comportamental de vocês? Boa. O Wellington não tem conhecimento. A Glaucia só sabe dos pontos fracos. Boa, muito bom. Tem mais alguém que quer compartilhar com a gente? Vocês sabem o que que
O que que emociona vocês? Quais são os gatilhos emocionais? Vocês sabem quais são as motivações que vocês têm? Autoconhecimento na veia. Bom, pelo chat aqui, não tem ainda um conhecimento sobre si mesmo. E eu vou dar uma dica aqui muito importante para vocês. Existe uma metodologia no mercado chamada metodologia DISC, que mostra para a gente, através de testes comportamentais, qual é o nosso perfil. E esse teste comportamental, ele fala muito sobre o momento atual que você está na vida. E aí, vai te trazer características que são pontos fortes e características que são pontos de desenvolvimento. Mas além da ferramenta em si, a gente tem outras maneiras de descobrir quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos de desenvolvimento. Quem aqui tem na sua família aquela pessoa que, se você perguntar alguma coisa para ela, ela é o sincericídio em forma de gente? Me contem aí. Tem alguém perto de vocês que vocês sabem que, se você perguntar, a pessoa vai te falar todos os detalhes? Eu mesma. Muito bom, Fernanda, gostei. Gente, vocês podem fazer esse exercício. Procurem alguém próximo que vocês têm, um amigo, mãe, pai, irmão, tia, tio, alguém que possa falar com você sobre os seus pontos fortes. Olha, o que que eu tenho de ponto forte? O que que você acha que eu faço bem assim? Me conta aí. E depois você pergunta para essa pessoa: o que que você acha que eu preciso melhorar? Você já viu aqui em mim algum ponto que eu preciso desenvolver? E você vai anotar isso. Quando você tiver essas informações, você vai fazer uma autoanálise de você mesmo. Vai olhar para os seus pontos fortes e para os seus pontos de desenvolvimento, e ao invés de você focar naquilo que você não tem, você foca naquilo que você tem de ponto forte. Porque quanto mais vocês potencializarem as áreas que vocês já têm habilidades para desenvolver, vocês vão conseguir sair do ponto A para o ponto B, ó, assim. E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente precisa conhecer quais são as nossas potências, porque o nosso negócio vai demandar muito de nós mesmos, principalmente quem é eu presa, que é a pessoa que é o marketing, que é o comercial, que é a pessoa que atende, é a pessoa que faz todos os processos. Vou colocar aqui, ó, chama teste DISC. E aí, gente, quando a gente fala de autoconhecimento, tem muitas pessoas que responderam aqui que conhecem seus pontos fracos. A gente tem uma capacidade muito grande de olhar para aquilo que a gente não desenvolveu ainda. Mas a gente não tem capacidade, às vezes, de olhar para aquilo que a gente tem de muito bom, aquilo que a gente tem de diferencial. De repente, alguém aqui tem uma capacidade muito boa de comunicação, de repente, alguém aqui tem uma capacidade muito boa com números, com organização, com processos. Isso são pontos fortes. E para o negócio, o seu ponto forte faz total diferença. E aquilo que você não tem de pontos tão fortes assim, que são os seus pontos de desenvolvimento, você pode ou fazer alguma estratégia para desenvolver, para que o seu negócio consiga evoluir, e mais para frente você até contratar uma pessoa que tenha essa capacidade que você ainda não tem. Porque, gente, não existe pessoa perfeita. Todo mundo tem pontos de desenvolvimento, todo mundo tem suas potencialidades. E eu trouxe aqui, para facilitar o aprendizado de vocês, a metodologia DISC versus o seu perfil comportamental no empreendedorismo. Aqui, gente, nós temos um quadrante. Nesse quadrante, a gente tem todas as diretrizes do DISC. Por que que é DISC? Porque é a abreviação de dominante, influente, estável, que aqui no caso é stability, que é o nome em inglês, então a gente pega só o S, e conformidade.
Quero que vocês olhem para esse quadrante e só olhando para as características, vocês tentem descobrir qual é o perfil de vocês. Enquanto eu vou falar aqui uma história, vocês vão olhando aí para as características e tentem se encontrar. O DISC, gente, é uma metodologia que foi criada por William Marston. Ele era um escritor muito famoso que era PhD em psicologia. Ele trabalhava numa escritora falando sobre revistas em quadrinhos. Então, lá eles criavam muitos perfis de super-heróis. E um certo dia, ele teve a ideia, junto com a sua esposa, de criar uma super-heroína, que é a Mulher Maravilha que a gente conhece hoje. Então, Marston, ele foi o criador do detector de mentiras, ele criou a Mulher Maravilha, e ele também foi um estudioso sobre comportamento humano. E ele criou a metodologia DISC. A metodologia DISC é uma evolução de um padrão que a gente antes conhecia como sanguíneo, fleumático, melancólico e sanguíneo, fleumático, melancólico e colérico. E agora a gente fala uma evolução que é a metodologia do dominante, influente, estável e conforme. Então, agora eu vou falar um pouquinho dos perfis e vocês vão tentando se identificar. Quando a gente fala de um perfil comportamental dominante, a gente está falando daquela pessoa que ela é líder nata. Ela nasceu para liderar. Ela tem uma capacidade de direcionar pessoas, de enfrentar desafios, ela é focada em resultados, ela não é aquela pessoa que você vai ver ela sendo delicada, aquela pessoa que vai ter cuidado, zelo para falar as coisas, ela vai falar as coisas diretamente, ela vai focar na entrega e não no relacionamento com as pessoas. É uma pessoa que tem uma capacidade de liderar e de entregar resultados que é impressionante. Essa é a característica do dominante. Tem alguém aqui que se identifica? Deixa eu ver no chat. Eu acho que sou conforme. Legal, muito bom. Tem alguém dominante aqui, gente? Pode ser, pode falar. Eu, muito bom, Fernanda, muito bom. Agora eu vou falar do influente, que sou eu, tá, gente? Já vou me. Aqui, eu me sinto dominante, mas eu não, eu falo, mas eu penso muito para falar. Não tem problema, mas se você é um perfil que é uma líder nata, tem um problema na sua casa, não precisa nem ser no negócio, tem um problema na tua casa. Você já é a pessoa que já pensa na solução, já quer resolver, não tem esse negócio de meio termo, não fique enrolando não, gente. Vamos Eu resolver. sempre, desde pequena, eu já tenho esse espírito de liderar. Ai, então você se encontrou Sempre chego para para liderar resolver, nos grupos, sempre para liderar. para resolver. Perfeito. Gostei, muito bom. E, gente, tem um ponto que eu quero falar aqui muito importante. O padrão do DISC, ele é um teste comportamental não para te fazer achar que aquilo ali vai ser um peso para sua vida, não, tá? Isso aqui é um farol. A partir do momento que eu conheço quem eu sou e as minhas potências e também os meus pontos de desenvolvimento, eu consigo atuar nas minhas potencialidades para alavancar a minha vida, os meus resultados e também para descobrir o que está atrasando os meus resultados, o que está impedindo eu caminhar para frente. Então, isso aqui não é para você olhar e falar, nossa, olha o meu perfil, que tanto de coisas estranhas que tem. Não, é para você olhar e falar, caramba, o meu perfil tem muita coisa boa e tem coisas que eu preciso desenvolver como todos os outros. E aqui, gente, não é uma sentença, é um farol, tá bom? Vamos ficar combinados. Outro ponto importante aqui, gente, é o influente. Eu vou me denunciar que eu sou esse perfil.
O influente é aquela pessoa que ela tem uma habilidade de comunicação muito boa. É a pessoa que chega num lugar, chega a alegria junto. É a pessoa que é a criatividade em pessoa. Ela gosta de gente, então ela ama se relacionar com as pessoas, ela gosta de falar, mas é a pessoa também que, por vezes, vai ser distraída, é a pessoa que não consegue focar com tanta facilidade, igual o dominante, que ela olha para resultados, ela tem foco, ela sabe onde ela quer chegar. O influente, ele se distrai muito fácil, porque ele é do relacionamento, da liberdade, da criatividade. A pessoa que ela é influente, ela detesta regras, ela não gosta de normas, ela tem uma dificuldade muito grande de seguir padrões muito certinhos, colocados em forminhas, ela não rende desse jeito. Se você colocar uma pessoa influente para trabalhar sozinha, ela e o computador o dia inteiro, sem ver ninguém, sem falar com ninguém, sem ter liberdade nenhuma, essa pessoa morre. Porque a pessoa influente, ela tem necessidade de comunicação. Alguém se identifica com esse perfil? Adoraria Eu, ser influente. eu me identifico, mas vou muito para essa área aí da criatividade. Eu Que relacionar, talvez, na minha atividade aqui, não me faz muita falta, assim, de presença, né? Às De vezes o presença conversar com no as pessoas, telefone, né? né? Às vezes o conversar no WhatsApp, fazer uma videochamada já está ótimo. E aí eu consigo seguir no meu fluxo aqui, justamente nesse padrão. Eu flexibilizo meus horários, muitas vezes eu Perfeita. deixo outras atividades, né? E cuido de algumas coisas, à noite eu reponho o que eu não fiz. Então, essa questão da regra, realmente, para mim, tem dificuldade. É isso aí, tá vendo, gente? Que coisa boa? E tá vendo que não tem nenhum perfil ruim? Já pensou se tivesse só influentes no mundo? Já pensou se tivesse só dominantes? Então a gente precisa dessa diversidade. Vocês vão ver um pouquinho mais na frente, porque eu sou uma pessoa estratégica, eu vou mostrar para vocês um mapa do nosso Brasil empreendedor, como é importante a gente ter todos os perfis espalhados por esse nosso Brasilzão e por esse mundo afora também. Então agora vamos falar do estável? A pessoa da estabilidade, gente, o estável é a pessoa que ela busca segurança, é aquela pessoa que ela fica numa mesma empresa por muitos anos. É a pessoa que começou um negócio, para esse negócio encerrar, menino, tem que ser uma coisa muito trágica, tipo uma pandemia mesmo, porque é a pessoa que ela busca estabilidade. É a pessoa que gosta de colaborar, mas é a pessoa também que ela não quer se esforçar em demasia para entregar alguma coisa, não. Ela gosta das coisas um pouco mais tranquilas, ela é mais good vibes, ela é mais tranquila de lidar, é uma pessoa muito leal. Então, geralmente, os negócios de quem é estável é um negócio que perdura, é um lugar e um ambiente seguro para se trabalhar, porque geralmente vai ser uma liderança mais fácil, mais. Ela não é tão extrovertida, mas também não é uma liderança que é tão direta na fala quanto dominante, mas é uma pessoa que é segura, estável, fácil de lidar, good vibes, que gosta de permanecer por muito tempo numa mesma função, no mesmo negócio. Ai, chegou um negócio novo, vamos inovar, vamos mudar. Ela é a pessoa que vai ser a primeira a levantar a mão com medo, porque ela tem medo de coisas que não trazem segurança. Então, esse é o perfil da estabilidade. Tem alguém que se identifica? Ah, muito bem. Olha, a Aparecida colocou dominante e um pouco influente. Gente, na nossa vida, como perfil comportamental, a gente sempre vai ter dois perfis. Um que supera todos e um segundo que a gente fala ali, que é o parzinho dele. Então, a gente vai sempre ter dois perfis que representam a gente, mas tem um que sempre se sobressai. Então, por exemplo, eu sou influente e dominante.
e tem pessoas que já é dominante e influente. Então, a gente vai ter perfis, dois perfis que a gente vai se identificar, mas sempre vai ter um que a gente vai se identificar mais, tá bom? Então, deixa eu ver aqui se tem alguém que é estabilidade. Meu marido. Gostei, Doralice. E, inclusive, o meu marido também é estabilidade. Eu quero arriscar, quero fazer várias coisas, e ele não, ele quer arriscar nada, não. Ele precisa ter muita certeza para ele poder arriscar. Se ele não tiver certeza, ele não faz. Vamos falar agora de conformidade. Conformidade, gente, é aquela pessoa analista. Ela vê detalhes que ninguém vê. É a pessoa precisa, assim, ó. Ela segue um padrão de qualidade. Sabe aquela coisa do melhor feito que bem feito? Com conforme não existe isso não, tá? Ou tá perfeito ou eu não entrego. Se esse meu cliente aqui me pedir uma coisa, se não tiver perfeito, não vai entregar. É a pessoa que às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas fulano é pessimista, né? Às vezes nem é pessimismo, é realismo, porque é a pessoa que vê coisas que ninguém vê. Enquanto o influente é distraído, o conforme é extremamente analista. É o perfil talentoso, é o perfil que tem habilidades manuais, é um perfil que geralmente tem uma capacidade de trabalhar com artesanato, porque tudo que a pessoa põe a mão tem talento. Sabe aquela pessoa que vai fazer um bolo, fica bom, vai fazer um bordado, fica bom. É a pessoa que é conforme. Ela é uma analista perfeita. Então, tem alguém aqui que se identifica? Eu, Nossa, ai, que bom, Glaucio, olha aí. eu, eu bordo, a única coisa que eu não sei fazer é crochê. Cozinho bem, graças a Deus. Até então eu sou confeiteira e salgadeira. É, é esse aí mesmo, bateu. Eu sou uma mistura desse aqui com o dominante. Um pouquinho dominante também. Perfeita, perfeita. E eu vou te mostrar uma coisa muito importante, já que você teve aqui a gentileza de participar, Glaucio. No próximo slide, eu vou te mostrar uma coisa surreal que você não vai acreditar, inclusive, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que é conforme. Tem aqui, ó, Cristina é estável e conforme. Nossa, que dupla que você é, hein, Cristina? Segura e analista. Vou te contar, viu? Totalmente oposto de mim. Que coisa boa. E aí, gente, por que eu quis trazer isso aqui? Porque ninguém fala sobre isso. As pessoas falam sobre empreendedorismo, mas não falam sobre quem empreende. E aí, o empreendedorismo é feito de pessoas. E se eu não entendo de pessoas, se eu não entendo de comportamento humano, como que eu vou fazer com que esse povo entenda o que é empreendedorismo se eles não sabem nada sobre si mesmos? É muito difícil. Então, eu trouxe essa vertente para vocês entenderem que todo mundo tem um perfil comportamental. E agora eu quero trazer uma outra informação para vocês. Se daqui 5 anos vocês fazem um teste, ou então vai fazer uma análise sobre a vida de vocês, pode ser, tá, gente, que isso mude. Pode ser que quem é influente se torne um pouquinho mais dominante. Pode ser que alguém que era super dominante se torne estável. Por quê? Aquilo que te rodeia, aquilo que você está vivendo naquele momento, o cenário que você está inserido, aquilo que estão demandando de você pode mudar a forma como você se comporta, porque a gente está falando de um perfil comportamental. Então, pode ser que, de repente, eu, Simara, que sou super influente, eu já tive que ser um pouco analista. E o analista, que é o conformidade, teve que ser um pouquinho mais alto há uns 10 anos atrás, quando eu precisei trabalhar no departamento pessoal. Eu tive que ser menos influente e ser mais conforme. Por quê? Porque o ambiente me demandava isso. O trabalho que eu estava fazendo naquele momento de ser departamento pessoal me exigia olhar para números, me exigia olhar para detalhes, me exigia olhar para dados, coisas que eu não tinha uma habilidade tão
no meu dia a dia tão fácil para mim, porque eu sou muito comunicadora. Então, naquele momento, eu precisei ficar muito focada em detalhes e não trabalhar muito com times grandes e em times pequenos. Quando eu fui fazer o meu teste, eu estava com o meu conforme muito alto. Mas por quê? Porque a influência daquele ambiente, naquele momento, fez com que eu me adaptasse. Mas para mim estar na minha zona de conforto, não, porque eu sou um perfil mais influente mesmo. Mas em algum momento da vida, pode ser que esses perfis aqui alterem, porque vocês vão ter demandas diferentes, tá? Principalmente para vocês que empreendem e que de repente tem um time pequeno, de repente você empreende numa empresa que você só é você mesma, não tem ninguém para poder fazer ali um contraponto. Então, isso aqui não significa que vocês nasceram e vão até o fim da vida com o mesmo comportamento. Significa que você vai estar em algum momento ali com um desses perfis um pouco mais em evidência, tá bom? E aí vou olhar o chat, porque aqui eu já estou me acostumando a gente falar. E isso independe da nossa vontade? Isso independe da nossa vontade. Isso está muito ligado com o ambiente que eu estou naquele momento e como eu me comporto diante dele. Qual é a pressão do ambiente que eu estou sofrendo? Se eu sou uma pessoa estável, mas eu preciso entregar resultado. E tem ali uma liderança, por exemplo, que fica ali no meu pé querendo que eu entregue resultados, o meu comportamento tende a mudar para um perfil mais dominante, porque eu estou sendo forçado pelo meu cenário a ficar uma pessoa um pouco mais focada em resultados. Isso aqui é confortável para quem é estável, gente? Não. Porque o estável, ele gosta de segurança, ele não gosta de desafios. Ele não gosta de ficar o tempo todo ali só olhando para números, ele gosta de colaboração. Mas, dependendo do cenário que você está vivendo, pode ser que você sofra, sim, uma mudança ali no comportamento. Então, a gente fala, eu estou dominante, eu estou influente, eu estou estável, eu estou conforme. Tá bom? Então, vamos mudar aqui. Aí, gente, eu trouxe nesse mapa do Brasil aqui os perfis comportamentais espalhados pelo Brasil. E eu quero que vocês me contem o que está faltando aqui. Vocês conseguem ver? Acho que está faltando mais do conforme, né? Esses são o que? Os perfil. Tá faltando mais os conformes. Exatamente. Quando a gente faz uma pesquisa no Brasil hoje, gente, a gente quase não tem pessoas com perfis conformidade, que são os analistas que olham para detalhes. Então, por exemplo, se vocês vão fazer uma contratação para o negócio de vocês e de repente vai ser aquela pessoa que vai olhar para números, que é aquela pessoa que vai olhar para detalhes, vocês vão precisar de alguém nesse nível de complexidade. Vocês vão ter dificuldades, por exemplo, de contratar uma pessoa com um perfil analista, porque são os perfis mais raros. Então, Glaucio, o seu perfil hoje é um perfil ouro de se encontrar no Brasil, porque a maioria dos perfis comportamentais que a gente tem ou é dominante ou é influente. E o estável, como vocês podem ver, também não é tão grande assim. Então, são dois perfis muito raros da gente encontrar no Brasil. E quando a gente fala nesse cenário aqui, a gente traz também para o empreendedorismo. Significa que a maioria dos empreendedores brasileiros hoje são influentes e dominantes. Ou seja, mais um dado que comprova aquela realidade daquela matéria anterior. Se eu tenho perfis que não são tão analistas e que não são tão estáveis, qual é o reflexo que isso traz no mercado? Empresas que se encerram com facilidade porque não tem planejamento, não tem alguém olhando para números, não tem alguém olhando para finanças, não tem alguém olhando para detalhes, não tem pessoas suficientes que buscam estabilidade, que sobrevivam diante das adversidades. Então, isso também é um impacto que traz aqui para o nosso mercado de trabalho e para o empreendedorismo e que reflete lá nos números das empresas que se encerram
que é um número absurdo, né, gente? É um número muito alto. O que vocês acharam daqui desse reflexo? Não é interessante fazer essa leitura? Muito. Eu achei muito bacana. Nunca tinha ouvido falar. Estou descobrindo que eu sou uma joia rara. Metade influente, metade no Está. estável. E Pois é é. essa ação mesmo. Tenho criatividade, tenho muita habilidade manual, e é justamente isso que me valoriza aqui na minha área, né? Hoje eu tenho clientes que esperam a agenda liberar para ser atendido. É isso. Gente, é isso. No dia que vocês descobrirem o que você tem de diferencial, o teu negócio vai mudar de patamar. Porque você não conhecer as suas potencialidades e como você vai usar isso no seu negócio é um desperdício de habilidades. E Deus fez todo mundo com habilidades e é para serem usadas em favor do bem e das pessoas. E tem gente tão boa enterrando talentos porque não sabem os talentos que têm, por falta de autoconhecimento, por falta de uma ferramenta tão simples como essa aqui, ó. Entender o seu perfil comportamental, ou por falta de entender qual é a sua geração e como que a sua geração ela se comporta diante das adversidades e diante do mercado, como foi falado aqui anteriormente, né? Então, gente, eu fico muito feliz em poder trazer esse conteúdo aqui para vocês e vamos continuando aqui para que a gente possa aprender coisas mais interessantes ainda. Aqui, gente, a gente falou um pouquinho sobre autoconhecimento, que é muito importante, e agora vamos falar o segredo 2. O segredo 2 é o autocontrole. Como você fala de autocontrole, a gente está falando de como que você faz a gestão das suas emoções. E como que as emoções elas nascem? Elas nascem aqui, ó, no meu pensamento. Agora a gente vai falar de psicologia positiva. Gente, eu sou uma pessoa apaixonada por comportamento humano, tá? Então eu quero que vocês caminhem junto comigo na estrada aqui, porque aqui a gente passeia no conhecimento de comportamento, aqui a gente passeia no coaching, aqui a gente passeia na psicologia, mas ninguém fica perdido. Todo mundo dá a mão aí e vem junto comigo, tá? Se as minhas emoções nascem aqui, nos meus pensamentos, então, se eu mudo o meu pensamento, eu mudo a forma com que eu percebo as coisas. E aí, eu começo a utilizar isso como estratégia para mudar algumas coisas na minha vida. Esse autocontrole, eu não sei se vocês já ouviram falar da epigenética. A epigenética fala que quando eu estou inserida num ambiente em que as pessoas falam só coisas ruins, as pessoas são pessimistas, as pessoas reclamam o tempo todo. Qual que é a chance de eu fazer a mesma coisa daqui a um tempo, gente? Não é muito grande? Porque o ambiente influencia o que eu estou vivenciando no momento. Vocês já foram num lugar que vocês estavam mega desanimados de ir? Falar, ai, gente, eu vou nesse lugar, mas eu tô indo pela misericórdia, porque eu tô muito desanimado. Aí você chega lá nesse lugar, o povo tá tão animado que te contagia, que daqui a pouco você tava com uma preguiça danada de ir, daqui a pouco você tá se divertindo e rindo, até esqueceu que você tava com preguiça de ir. Vocês já viveram isso? Vão falando aqui, tá, gente? No chat, porque Isso, eu gosto de ver. isso acontece muito comigo. Eu participo de algumas feiras aqui na minha região, então tem hora que aparecem umas feiras que eu olho assim, ai, tô tão desanimada com essa feira, mas às vezes a gente assume aquele compromisso, a gente tem que cumprir a palavra da gente, né? E chega lá, é um ambiente super agradável, é um evento que a gente consegue vender bem, às vezes até superando a expectativa da gente, nos 1000%. Então isso acontece comigo direto. Tá vendo? É sobre isso. Isso é epigenética.
Ai, Simara, que loucura que é essa? Epigenética. Quando a Você gente passa a se... vai. Oi, Simar. Eu não estou achando Pode. onde que eu levanto a mão aqui, Simar. Eu perdi. Ô, meu bem, fica tranquila, eu tô aqui para te ouvir, fica tranquilo. Isso acontece muito comigo quando eu tenho que ir presencial no IPPE, porque é mais longe para mim, é do outro lado, né? Aí eu vou porque Sim. eu vou. Aí chega lá, quando a gente assusta, já acabou, já, de tão Você boa nem que queria ir estava. embora, né? Aí a gente nem quer ir embora, mas já tem que ir. Acontece isso comigo. Tá vendo, gente? Isso é epigenética. Porque eu estou num ambiente que ele me molda. E a minha percepção muda dependendo do que eu passo a pensar sobre aquele momento ali, sobre aquele ambiente. E aí, eu vou trazer um outro cenário. Quando a pessoa, ela é uma pessoa é, super animada, super mesmo. Aí ela começa a conviver com gente que reclama o tempo todo, que só fala coisa negativa, ela começa a se sentir pesada, e a pessoa fica tão desnorteada que daqui a pouco ela tá pessimista e reclamona. Eu não sei se vocês já ficaram perto de gente que reclama, mas, gente, não é horrível você estar perto de gente que reclama o tempo inteiro? Parece que a É pessoa pesa a horrível, sua vida. é horrível, é horrível. Eu conheço algumas pessoas assim, tem dia que eu não tô com, sei lá, com ânimo, com empolgação. Aí eu procuro ficar mais calada para ver se a pessoa percebe e cala a boca também. Que eu vou te falar, é horrível. É isso. É Então, gente, isso. pode Pode falar. falar. Só queria comentar. A primeira palestra que eu assisti no IPPE foi com o Tom, e ele estava falando justamente sobre a questão do equilíbrio emocional, né? E eu lembro que eu Sim. pensei assim, meu Deus, o que que tem a ver equilíbrio emocional com negócios? Eu me inscrevi, vou assistir, né? Aham. E, para minha surpresa, foi uma virada de chave. Aquela palestra que eu assisti com o Tom me deu um sacode. Eu falei, gente, neste momento exato, eu não estou bem. Eu Olha preciso aí. lidar e gerir com as minhas emoções para mim conseguir seguir no projeto que eu tenho do meu negócio. Porque foi o PPE que me trouxe essa visão de que o que eu fazia aqui era um negócio. Eu nunca tinha nem aberto os olhos para isso. E Que aí, lindo. nessa palestra dele, ele falou sobre isso, né? E então eu fui buscar ajuda, fui me cuidar para me estabilizar, e hoje eu entendo perfeitamente quanto isso é importante, né? O mental Isso. com o emocional e o físico. Se esses três não estiverem alinhados, né? Não tá legal. Você vai Isso. pensar bem, mas o seu emocional está em queda, é um déficit. Então, o seu mental vai pensar muito, e seu emocional não vai chegar junto. E logo, em Isso. consequência, seu físico vai dar o recado, porque as emoções falam através do corpo, né? Então, buscar o Exatamente. equilíbrio é essencial, né? O dinheiro é uma parte importante do que a gente faz e precisa, né? Mas se tudo que você faz te sobrecarrega e te adoece, então tem que rever e achar o seu ponto de equilíbrio. O que que você não está lidando bem? Exatamente. É isso. E eu amo esse tema. Porque quando as pessoas perceberem que o segredo da vida delas está em controlar a sua saúde emocional, a gente vai ter menos adoecimento. Porque o que a boca cala, o corpo fala. E enquanto eu não olho para os meus conflitos, as emoções vão me adoecer. E principalmente quem empreende, e geralmente ou tem poucas pessoas que trabalham junto com você, ou você é uma eu presa, se você adoece, o teu negócio acaba. E a partir do momento que você entende que aquilo que você está fazendo como prestação de serviços é um negócio, você começa a ter controle. E o controle perpassa por isso. Não existe saúde mental sem saúde emocional, sem saúde física. Se eu cuido do meu emocional, mas eu não me alimento bem, eu estou em déficit. Eu preciso ter uma tríade de equilíbrio para eu conseguir. Mas se eu estou num ambiente que me faz mal,
que impulsiona as minhas emoções para o negativo, eu também tendo a agir com negatividade. E a psicologia positiva fala sobre isso, que o pensamento positivo altera a percepção das nossas células. E aí eu começo a atingir patamares de resultados que eu não atingia antes a partir da minha mudança de pensamento, porque as minhas emoções nascem deles. E é essa percepção que eu quero trazer aqui para vocês. A Doralice trouxe um ponto aqui muito importante. Enquanto eu não olho para isso, eu continuo em déficit. E aí, gente, o que eu faço, Simara? De repente, o meu ambiente onde as pessoas são muito pessimistas é dentro da minha casa mesmo. O povo não acredita no meu negócio, eu tenho que lutar contra um e contra todos. De repente, você fazer isso que vocês estão fazendo hoje, participando de eventos, se conectando com pessoas da área do seu negócio, participa de feiras, participa dos eventos do IPPE, se conecta aqui com pessoas que de repente estão nessas salas aqui, que um empreendedor apoiando o outro, você faz uma rede forte. Então, estar perto de pessoas que acreditam na mesma visão que você te faz voar longe. E aí, a epigenética fala que aquilo que a gente vai escutando vai mudando a nossa percepção das situações e mudando também como que a gente começa a agir. Então, de repente, seja você a pessoa que vai mudar o cenário da tua casa ou de onde você frequenta. Seja você a pessoa a trazer perspectivas boas, falar coisas boas, trazer pensamentos positivos, trazer situações positivas. Quem sabe você não influencia de forma reversa, porque isso também é possível. Eu não sei se vocês já viram aquela dinâmica do arroz, que a pessoa pega 2 potinhos de arroz cozido e aqui você começa por 15 dias falando coisas horríveis, falando coisas ruins, denegrindo aquele arroz, tá, gente? É uma estratégia de uma dinâmica mesmo. Aí tampa com isso o filme, abre o outro arroz e fala coisas positivas. Depois dos 15 dias, aquele arroz que foi falado coisas negativas, ele apodrece e o outro fica normal. Qual que é a ideia disso aqui? De que o ambiente negativo adoece. E aí você precisa, sim, ter autocontrole, saber o que são os seus gatilhos emocionais e aprender a fazer gestão dos seus impulsos, aprender a controlar seus pensamentos, aprender a ver as situações de forma diferente. E como que eu faço isso? Aqui tem algumas dicas, ó. Respirar fundo, fazer pausas, ouvir uma música, caminhar no bairro, espairecer. Se você tiver num dia de muito estresse, vai andar numa praça, vai tomar um sorvete, vai fazer coisas diferentes, mas coisas simples. Porque, gente, às vezes a gente se prepara a vida inteira para viver um momento especial, que aquele momento é 1% da sua vida. E os 99% são coisas comuns e banais do dia a dia. E esses 99% do tempo, a gente poderia fazer eles serem mais produtivos e fazerem esse tempo ser um tempo de qualidade, onde de repente a segunda-feira não seja um dia horrível e a sexta-feira seja um dia feliz, porque só é feliz nos finais de semana. É a pessoa aprender a viver de uma forma equilibrada, sabendo que a vida é agora. E quanto mais eu fazer essa vida valer a pena com as coisas simples, melhor eu vou viver. Então, a gente vai pular aqui para um terceiro segredo, que é a motivação. Gente, se motivar em cenários de caos e de adversidades, em que às vezes o negócio não está vendendo como a gente gostaria, de não estar vivendo situações como a gente gostaria, é difícil. Mas quando a gente tem motivação, é você ter um porquê. Por que você está nesse propósito de empreender? O que te motiva? Qual é o teu propósito?
que é o objetivo que você tem de vida? A gente foca muito no porquê. Por que que eu fiz isso? Por que que eu faço aquilo? Mas eu gosto do porquê. Por quem que você hoje tem um negócio? É por você mesmo? É pela sua família? É pelos sonhos que você não viveu? Por quem é um bom ponto de motivação. E eu quero muito dar essa oportunidade de vocês colocarem no chat aí, se vocês quiserem, o porquê vocês resolveram empreender na vida. O porquê que hoje vocês estão numa sexta-feira, num sextou, aqui ouvindo a Simara falar, uma psicanalista que vocês estão vendo pela primeira vez. Por quê que vocês estão Eu buscando essa mudança? comecei pelos meus filhos, né? A minha jornada foi lá atrás. Eu não queria deixar meus filhos o dia inteiro em creche, não queria deixar com outras pessoas. Então, o empreender foi a minha melhor saída. Que lindo, Doralice. E eu partilho do seu propósito. Eu também, a maternidade foi o meu porquê. Por quem eu escolhi é, empreender, ter uma jornada de trabalhar de casa pela minha filha, que eu queria ser uma mãe presente. A Cristina colocou que por mim, a Glauci por mim, para minha satisfação pessoal e provar que eu sou capaz, muito bom. Artes da Luna por mim, pela minha família, o Wellington pela realização de sonhos, pela independência financeira. Muito bom, gente. Então, quando vocês estiverem desanimados, vocês precisam se lembrar disso. O porquê vocês estão nesse propósito de empreender, porque empreender não é fácil. Empreender é um desafio. E eu falo que por muitas vezes é solitário, mas esse propósito aqui do IPPE, por exemplo, é um baita de um afago. Porque quando você fala de empreendedorismo, ter um lugar onde você possa encontrar com outras pessoas que têm as mesmas maluquices com a gente, né? Que a gente é muito bom. Então vamos para o quarto segredo, a empatia. Quando eu tenho empatia, gente, eu tenho uma capacidade de olhar para o outro com um olhar de compaixão e de amor. Então, eu consigo levar em consideração aquilo que as pessoas estão sentindo. E no empreender, isso é muito importante, porque às vezes eu quero fazer o meu negócio do jeito que eu quero, não do jeito que os meus clientes gostariam de receber. E essa é uma chave que a gente precisa virar. Porque quanto mais o meu negócio antecipar a necessidade do outro, quanto mais o meu negócio ir de encontro à dor do outro, mais eu vou conseguir ter resultados. Porque às vezes aquilo que eu quero para o meu negócio não é aquilo que o meu cliente precisa. E esse é um ponto de conexão que o sucesso do seu negócio precisa encontrar, que é você ter um equilíbrio entre aquilo que você oferta e aquilo que a outra pessoa precisa. Então, aqui a gente fala sobre a capacidade de se conectar emocionalmente, levar em consideração os outros sentimentos, olhar para pontos de vista das outras pessoas. Eu queria falar um ponto importante que às vezes a gente tem dificuldade de escutar um feedback. De repente, o teu negócio já passou por momentos de alguém falar alguma coisa que não estava tão legal. Aquilo que é bom, a gente coloca numa sacola fechada. E aquilo que não é bom, a gente coloca numa sacola furada. Escutar os pontos de vista e pegar aquilo que é importante e transformar numa chave para o seu negócio é um baita de uma estratégia. Mas aquilo que não faz sentido, você coloca numa sacola furada. Mas a empatia de se conectar e ouvir é muito importante para quem empreende. Porque, de repente, a necessidade do outro é aquilo que você não tinha pensado e é aquilo que pode ser o diferencial do seu negócio. Isso faz sentido para vocês, gente? A Glaucia colocou aqui, solitário mesmo. Sim, empreender é muito solitário.
Principalmente quando você vem de uma família que ninguém empreende na vida, que você é a primeira pessoa que toma essa necessidade nas mãos e faz essa loucura. Aí é mais solitário ainda. Então, aqui, gente, eu já olhei o chat, toda hora eu vou dando uma olhadinha aqui para ver como que vocês estão interagindo. E a gente vai para o nosso quinto segredo. Sociabilidade tem tudo a ver com habilidades interpessoais. Então, gente, sociabilidade é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Participar de reuniões, de palestras, de aulas, de eventos, feiras. Eu me conectar com as outras pessoas faz o meu potinho se encher. Porque se o empreender, ele é solitário, quando eu estou com pessoas da mesma visão, eu consigo ter uma potência. Eu consigo encher o meu tanque como se fosse um carro que vai lá num posto de gasolina para abastecer. Eu consigo andar muito mais quilômetros à frente quando eu consigo ter essa confiança nas pessoas, quando eu consigo ouvir histórias que me impulsionam para frente, quando eu tenho relacionamento com outras pessoas e principalmente quando eu consigo criar uma relação com os meus clientes, quando eu consigo ter uma socialização com eles. Porque tem gente que quer empreender, entregar um produto ou um serviço, mas não quer sociabilizar, não quer muito contato com as pessoas, não. Esse contato é muito importante, porque é através desse contato que o seu negócio vai crescer. E através desse contato, vocês já ouviram falar que a melhor propaganda é a boca a boca? Quanto mais as pessoas têm uma confiança genuína no seu negócio, mais eles vão indicar. E essa sociabilidade vem disso, dessa relação interpessoal, de eu sair da minha caixinha e conseguir me relacionar com as outras pessoas, seja ela cliente, seja fornecedor, seja pessoas que empreendem como eu. E tem um ponto importante que eu quero falar aqui, que a psicologia ou a psicanálise fala que o ser humano, gente, ele nasceu para se relacionar. O ser humano tem essa necessidade de se relacionar com o outro. Ninguém nasceu para viver sozinho, isolado. Tem pessoas no mundo que vivem assim? Tem. Se você for pesquisar, existe, tá? Gente que vive sozinho, isolado, que só vai sociabilizar quando precisa ir no médico, mas são raríssimas essas pessoas. O ser humano tem necessidade de relacionamento. A gente tem necessidade de pertencimento. A gente tem necessidade de fazer parte de um grupo. E a gente tem necessidade de estar em ambiente com outras pessoas. Ai, Simara, mas eu sou um perfil ali mais introvertido, eu sou estável, eu sou conforme, eu não sou essa pessoa assim do contato, não. Mas mesmo assim você precisa se relacionar com as pessoas. O mundo é feito de pessoas. E o ser humano nasceu para pertencer. Então aqui faz muito sentido, né, quando a gente fala sobre sociabilizar. E agora, quero muito mostrar para vocês como fazer os seus sonhos arrombar as gavetas e vir para a existência. O primeiro é conhecendo a ti mesmo. Isso muda o jogo. A gente já entendeu que conhecer o nosso perfil comportamental, ter autoconhecimento, conhecer o que eu estou pensando, conhecer se eu estou equilibrada ali mentalmente e fisicamente, saber o que eu preciso melhorar, muda o jogo. Se muda o meu jogo, muda o jogo do meu negócio. Outro ponto é tomar decisões assertivas. Se você é uma pessoa que é muito impulsiva, e isso você já percebeu ali através do comportamental, tenta tomar decisões quando você estiver um pouquinho mais calma ou calmo. Tomar decisões assertivas faz o negócio de quem empreende ir para outro patamar. Ter capacidade de solucionar conflitos é para quem já tem um time, quem já tem ali pessoas para direcionar.
E se você tem uma intenção de fazer o seu negócio crescer, você já tem que ter isso em mente, a capacidade de gerenciar pessoas, de solucionar conflitos. Gerencie o estresse. Gente, a gente está falando de uma era em que as pessoas estão adoecendo emocionalmente. O Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. A gente está vivendo uma era em que as pessoas estão adoecendo emocionalmente. Então, gerenciar o estresse, cuidar das suas emoções é um fator aqui sem precedentes. É imprescindível. E aí a gente volta lá no início, que a inteligência emocional, ela se torna muito mais importante para quem empreende do que a inteligência, do que o QI ali da parte técnica. Pode falar, Cristina. Essa questão que você está falando, eu estava pensando aqui, porque exatamente por causa desse autoconhecimento, que eu ainda não tenho, né, mas eu caminho há muitos anos em busca, que eu Uhum. dei uma parada no meu empreender, porque eu cheguei à conclusão que eu estava me estressando demais, sem Olha só. resultados, sabe assim? Eu estava numa feira e ninguém vende, porque a gente vai nas feiras e na maioria das vezes as feiras, só quem faz a feira é que ganha. Porque se você não vende nada, mas você paga para a pessoa, né? Então a pessoa ganha. Se você não vendeu, é problema seu, né? Uhum. E está muito movimento, muito parado e tal. E eu comecei, eu já passei por crises de ansiedade, trato disso e tudo, e eu tive uma crise de pânico na feira. Nossa, que isso? Eu fui me agoniando tanto de ficar ali e me esforçar um fim de semana, dois, três. Aí, de repente, eu parei e falei, que isso? Eu estou caindo, eu estou voltando lá atrás. Aí eu resolvi, falei, não, eu vou embora agora. Nem era hora de eu ir embora, não. Eu juntei minhas coisas assim em menos de 10 minutos. Sim. Meia hora eu já estava na minha casa. Aí eu falei, não volto. Eu não volto até eu entender como é que eu tenho que lidar com isso dentro desse processo da frustração de não vender, de você fazer as coisas e as coisas vão ficando paradas, você vai ficando enjoado daquilo ali, né? Então, eu acho que Uhum. essa questão que você falou agora, né? Solucionar conflito, de gerenciar o estresse, essa questão mesmo, a gente saber quando é que a gente precisa pôr o pé no freio, Respeitar os seus limites, né? respeitar o limite, porque eu sabia que se eu ficasse ali, eu ia dar um PT, né? Porque o final dessa história é Sim. PT. Então, eu resolvi ir embora. Quando eu cheguei na minha casa, eu já estava bem, eu não tinha nada, sabe? Então, assim, a gente aprender também com essa parada que às vezes a gente precisa dar para o nosso próprio, pela nossa própria saúde, né? Sim. Tem uma outra coisa aí que é você aprender quais são os seus gatilhos. Você já percebeu que é um gatilho. E Uhum, aí, como que você faz isso? Você tem que auto-perceber. O se auto-perceber, gente, é muito importante. E as pessoas, elas não aprenderam isso. As pessoas acham, a gente tinha uma ideia de trabalho de que você tinha que trabalhar até estafar. uhum. Trabalhe enquanto eles dormem, É, trabalhe enquanto eles descansam, e aí essa cultura do adoecimento virou um troféu, e a gente não pode levar isso a sério, porque as pessoas, elas adoecem e sim dão uma pane, o corpo fala quando a boca cala, e a gente precisa saber qual é o nosso limite. Será que vale a pena o preço que eu estou pagando? Será que se isso. eu pôr um pezinho no freio e dar um passinho para trás não é mais seguro para minha saúde? Quando eu retomar, eu não vou retomar muito mais saudável do que se eu fazer isso? E contra tudo e contra todos, né? Então é super isso, Cristina. Parabéns pela sua atitude. É isso, quando eu descobrir algo que não está me fazendo bem, eu preciso parar, respirar, para eu conseguir saber qual é o meu próximo passo. Porque se você não faz isso, você ia ter que desistir do seu negócio. Você ia ter Isso. que desistir. Por quê? Não ia ter Cristina para dar seguimento, É, como né? diz você, a empresa do eu comigo É acabava, o, né? é o eu presa.
É isso. Beleza, é. Pode falar, Glaucio. Glaucio, você queria falar alguma coisa? Eu Sou vi que eu, alguém levantou. professora Elaine. Ah, Não, eu Elaine, pode levantei falar, sem Elaine. querer. É, eu tenho um caso que é o inverso disso aí. Eu, muitos aí já até escutaram a minha história. Eu tive uma doença que chama lúpus, fiquei cega e fiz um passeio, vi um alemão filmando, adorei. Chegando aqui, meu marido me ajudou a comprar a câmera, comecei a fazer um curso, comecei a filmar. Bom, o meu caso vai do seu curso lá desde o início, porque eu comecei a fazer o meu trabalho para me sentir útil, para me sentir valorizada. E Hum, foi virando uma bola de neve, Puxa até vida. que eu fiz um parto. E, e no fazer o parto, foram vindo outros. Hoje são 34 anos que eu trabalho no Mater Dei. E, assim, eu me sinto valorizada a cada parto que eu faço, Que cada lindo. registro, sabe? Mesmo levantando de madrugada, mesmo saindo debaixo de chuva, mesmo com com frio, eu saio para fazer, é, eu, eu, eu meu marido chegou falando aqui, eu perdi o fio da meada. Eu me sinto valorizada, sabe? Sim. E agora em dezembro eu fiz uma cirurgia de joelho que assim, me deixou um pouco limitada, sabe? Mas Hum. nem por isso eu fechei a loja, sabe? Eu estou prosseguindo, estou tendo o apoio do IPPE muito, que tem me ajudado muito, mas coloquei pessoas que me ajudam, que falam a mesma língua, que estão me auxiliando. É isso. É isso. É porque, assim, é muito difícil quando a gente trabalha com empreendedorismo eu presa, você ter suporte. Mas se vocês puderem, tenham pessoas para suportar o negócio de vocês junto com vocês, porque o peso é muito grande. E É, muito grande. se você consegue esse benefício de estabilizar esse peso, você tira uma carga muito grande do seu emocional. E aí, quando você fala que faz isso com muita alegria, mesmo acordando cedo e indo com chuva, você encontrou o seu propósito. Quando a gente encontra o nosso propósito, que é o famoso Ikigai, né? Quando a sua missão, o seu propósito, o seu valor encontra-se em um equilíbrio só, e você vê que você faz aquilo com alegria, que a gente chama na psicologia positiva de flow, né? Que você faz aquilo ali com tanto prazer que você nem vê a hora passar. Gente, você é privilegiado. Porque quantas pessoas. Professora, Oi. só cortando seu assunto, no sábado passado, atrasado, teve um parto de urgência. E os meus contatos estavam todos fora. Um em Joatuba, Brumadinho, outro em evento. Eu falei, nossa, vai ter que ser eu. E eu estou de bengala, sabe? Eu estou Gente, apoiando. Aí eu falei, nossa, vai ter que ser eu. Eu fui, fiz com o maior prazer. Nas horas que eu podia, eu escorava. Nas horas que não dava, eu colocava a bengala debaixo do braço, mas fiz com o maior prazer. Eu vi que o pai estava tirando fotos minha. Eu falei, nossa, será que eu queimei o filme? Porque esse pai tirando foto assim, né? Aí, quando foi no uhum, dia da saída, ele parou o carro lá fora, foi lá dentro, me deu um abraço e me que agradeceu, lindo, sabe? A mãe também foi, tirou foto comigo. Eu falei, nossa, meu Deus, que obrigada, meu lindo. Deus, muito obrigado, Senhor. Tá vendo, gente? É isso. Isso é o que a gente chama de flow. Aquilo que você faz, que você nem vê a hora passar.
aquilo que você chama de Ikigai, que é o teu propósito alinhado com a sua missão, com seus valores, que você faz com tanto prazer que não se torna mais só um trabalho, se torna um propósito de vida, te preenche de uma forma que vira um renovo. Então, é isso que vocês precisam buscar nesse propósito de vida do empreendedorismo. Não empreender só porque você teve uma ideia, mas buscar saber o que que te faz bem, o que que brilha o seu olho, o que que você tem de potencial que você consegue utilizar no seu negócio para fazer com que aquele seu trabalho ele se torne um prazeroso, em que você não trabalhe para o adoecimento, mas que você trabalhe para é, fazer sentido à vida, sabe? Tem que ter um sentido, tem que ter um porquê. E muito obrigada, Elaine, pela sua história. Eu fiquei muito feliz em conhecer, viu? É uma profissão muito linda mesmo, muito bom te ouvir. Porque a gente, quando fala isso para as pessoas tem algumas pessoas que torcem o nariz e falam, nossa, esse povo da psicanálise gosta de fazer firulas, mas não é, não. Tem gente que trabalha com o que ama, porque aprendeu o que que é que faz sentido para a sua vida. Se todo mundo descobrisse isso, seria tão bom, não é? Continuando aqui, gente, que o meu tempo está quase se encerrando aqui, mas vai dar tempo da gente falar algumas coisas ainda. Use as emoções como mola propulsora do seu negócio. Então, não use as emoções como é, algo que vai denegrir o teu negócio ou atrasar o teu negócio. Porque se você tem emoções não gerenciadas, você não consegue prosperar. Mas se você tem emoções e consegue inserir elas como mola, que é o que a Elaine faz, aquilo que emociona ela, ela usa como mola. E aí sim você vai ter um negócio prosperando. Ou você vai ter uma profissão que vai te trazer prazer, alegria, propósito de vida. Os fracassos, eles vão acontecer, gente, mas eles não podem ser bloqueio. Eles não podem se tornar uma muralha para que você possa seguir, ou que te impeça de seguir, né? Os fracassos precisam se tornar aprendizados. Como que eu posso fazer de uma forma diferente da próxima vez, já que eu já tenho essa experiência aqui que não deu certo? Comunicação. Se comunique de forma eficaz. De repente, você precise falar o que que não tá bom, comunicar com as pessoas de que você de fato está sobrecarregado, procurar meios de fazer com que aquilo que você está vivenciando seja transformado através da habilidade de se comunicar. Mesmo que você seja um perfil mais introvertido, mas se comunicar é muito eficiente para o negócio, porque você vai lidar com pessoas. A gente faz negócios de pessoas para pessoas e a comunicação, ela é estratégica. E sociabilizar, né, gente? Fazer conexões poderosas, o famoso networking, que de repente aquela pessoa te indica para uma outra pessoa, que te indica para uma outra pessoa. Essa sociabilização é muito importante. Quero muito passar um vídeo aqui para vocês de uma pessoa que fez história com o empreendedorismo, que é o Silvio Santos, né? Que acabou deixando aí esse mundo recentemente, mas que é uma pessoa muito sábia, e eu quero muito trazer aqui uma lição que ele tem para nos contar. Vocês só confirmem para mim se vão ouvir, tá bom? Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Então, gente, falando aqui, uma frase que eu acho importante é: abrace os seus sonhos com ousadia.
A vida é muito curta para ser desperdiçada. Então, de repente, tem sonhos engavetados lá, porque você deu ouvidos a alguém que falou algo que deixou você desanimado ou desanimada. De repente, tem sonhos engavetados porque alguém falou que você não é capaz de realizar. E à medida que você se conhece o suficiente para entender que você tem potencial para fazer coisas extraordinárias e acreditar positivamente nisso e se conectar com pessoas com a mesma visão que você não tem nenhum empecilho para realizar esses sonhos. Então, como que a gente faz os sonhos saírem da gaveta? Conhecendo quem eu sou e como eu posso fazer para chegar lá. E a frase que eu deixo aqui, que também é do Silvio Santos, um empreendedor nato, é feliz quem sonha, mas só tem sucesso quem se dispõe a pagar o preço para transformar o seu sonho em realidade. E eu sei que vocês têm pagado o preço, mas paguem o preço com inteligência emocional, paguem o preço com equilíbrio, paguem o preço cuidando de vocês mesmos, porque quando você está bem, você consegue fazer tudo bem. É aquela máxima da máscara que cai de oxigênio no avião. Primeiro em você, depois você ajuda os outros, porque se você se preocupa em ajudar o outro, você perde o ar e não salva ninguém. Então, primeiro, você precisa cuidar de você, gerenciar suas emoções, encontrar o seu propósito, encontrar o que que você tem de potência para esse propósito ser realizado. E se alguém falar com você algo que possa te desanimar no meio do caminho, você tem certeza de quem você é. E quando você tem certeza de quem você é, ninguém vai te mostrar outra coisa. Porque ninguém pode provar algo que você já tem certeza do que é. Então, é esse preço que você precisa pagar. O preço de se conhecer e de ousar ir além, sabendo quem você é e como você vai chegar nos seus resultados. Então, esse é o meu conteúdo que eu tinha aqui para falar hoje com vocês. Obrigada a vocês, viu, gente? Amei aqui os comentários, eu sempre estou de olho aqui no que vocês estão falando. Quero deixar aqui também o agradecimento aos nossos patrocinadores, né? O projeto Depende de Nós é um projeto muito incrível. E o IPPE é um instituto que é um presente, né, gente? A gente nem tem o que falar. Então, quero muito agradecer. Aqui estão as redes, sei que vocês já seguem, já participam, mas é só para a gente potencializar aqui e reforçar, se tem alguém que não segue ainda. E agradecer mesmo por esse tempo que vocês tiraram aqui para a gente aprender um pouquinho mais juntos. Simar, tem um minuto para fazer uma pergunta? Pode fazer, fica tranquilo. Em primeiro lugar, você nos passou que você é uma pessoa holística e, sim, foi muito legal a sua apresentação, tá? É o seguinte, tem um livro chamado O Nascimento da Era Caótica, que foi escrito pelo fundador e CEO emérito da Visa, né? O Jim Rockett. E a Visa, né, até onde que eu sei, foi o maior empreendimento da Terra até hoje. Você pode olhar que a cada milésimo de segundo, quantas transações são feitas no mundo pela Visa. Mas por que eu estou te perguntando isso? Porque tem um slide lá atrás do antifrágil da resiliência que eu queria saber de você se lá atrás, quando ele escreveu esse livro, quando ele começou a lutar, que tem tudo a ver com a sua palestra hoje, tá? A história de Rock na criação da Visa, se o antifrágil seria o caos e a ordem seria a resiliência. Com certeza, principalmente, lembra quando a gente fala sobre as gerações? Quando a gente fala de um conceito antifrágil, a gente está falando, Geraldo, de alguém que com certeza pega conceitos de uma época bem passada, porque hoje, se você for olhar as gerações atuais, eles não têm essa resistência. É uma geração que eles não têm essa conexão e eles não prezam por estabilidade. E a história da Visa é uma história que fala muito sobre o antifrágil e tem um parâmetro parecido, porque a gente está falando de alguém que escreveu essa história, que é alguém lá de trás, que fez parte de gerações onde a estabilidade, a segurança
você ter certeza do que você está fazendo, enfrentar os problemas de frente, era muito comum. Então, sim, tem todo sentido. E que bom que você está acompanhando e estudando. Isso para mim é muito legal de saber. Eu sempre achei ele assim, um cara assim, muito visionário, um empreendedor, assim, como diz o outro, raiz, porque ele, em momento algum, ele desistiu. E pegando toda a sua palestra e todos os ensinamentos que a gente vem acompanhando aí, né? Sempre que eu posso, eu faço os cursos do IPPE, eu noto isso. Eu falei assim, um dia eu ainda vou chegar num ponto que eu vou colocar direitinho esse de rock, né? E Isso, hoje foi assim, isso, é o The perfeito. Rock. E o Antifrágil e Resiliente, ele me trouxe uma dúvida, porque como ele fez, esse livro acho que foi escrito em 99, né? De lá para cá as Sim, coisas mudaram, né? Mas a mudaram. essência é a mesma. Dentro do empreendedorismo é a mesma. É um cara É a que, tipo assim, mesma. eu caio, mas eu levanto, mas eu não desisto. É Tanto é que isso. depois, parece, se não me engano, ele foi para o deserto um deserto desses Estados Unidos aí e virou eremita, né? De vez em quando ele aparece aí, dá uma palestra e volta lá E no volta Texas, para lá. no Texas. Sim. E olha, pode observar para você ver, essas pessoas mais antigas, assim, que a gente está falando de marcas que nasceram bem lá atrás, como a Honda, por exemplo, que é a marca de motos, vem de histórias assim, de que a Uhum. pessoa ela foi fazendo ali várias tentativas até conseguir, enfrentou os problemas de frente. É essa questão do antifrágil. Isso era muito presente nessas gerações, principalmente em baby boomers, né? Ali uma geração que é de 40 até 60. E tem uma outra história que é quando a gente olha para essas construções de empresas que hoje são grandiosas. Todas elas passaram pelo início de serem desprezadas por alguém, pode observar, ou de não valorizarem o que a pessoa estava trazendo de ideia, a pessoa foi lá, criou a empresa e virou um sucesso, né? Então é a questão do antifrágil está presente aí. Em pessoas que elas não se paralisam diante das adversidades, diante do não, diante do fracasso, mas que tentam até conseguir. Foi assim que a gente tem a nossa criação da lâmpada, né? A gente está falando de uma pessoa que não desistiu e que depois conseguiu fazer com que a lâmpada fosse uma criação que funcionasse. Então, a gente está falando, gente, de um conceito que já foi aplicado lá atrás e que hoje as pessoas estão trazendo aqui como uma perspectiva dentro dos negócios. Para quê? Para que a gente tenha menos negócios com fracassos e pessoas desistindo dos seus sonhos por falta de gestão emocional, porque a diversidade, todo negócio passa. E tem umas que a gente vai prever e outras que não. Qual que é o nosso plano diante disso, né? Então é isso, Geraldo. Muito obrigada pela sua partilha, tá? Eu que agradeço. Gente, eu que agradeço vocês. Professora, Isso que eu ia falar, Ellison, se você tem alguma coisa para falar, antes da gente estar se despedindo, antes da gente estar finalizando aqui, eu convido o pessoal a estar abrindo a câmera para a gente tirar um print, fazer um registro desse momento, para a gente postar nas nossas redes sociais, marcar os amigos, marcar a família, marcar o IPPE, para a gente alcançar ainda mais pessoas, para a gente agregar no nosso conhecimento temas como foi o de hoje, que com certeza são de grande valia para a nossa vida pessoal e como empreendedor também, né, pessoal? Então, quem puder estar abrindo a câmera para a gente estar fazendo esse registro aí, várias pessoas, muito legal ver tanta carinha aí participando, interagindo com a gente fica muito feliz e contente com vocês aqui numa sexta-feira à noite e a gente aprendendo junto, tendo essa troca, cada um apresentando as nossas experiências e podendo absorver da professora todo o conhecimento passado. Então vamos lá, hein, pessoal. No 3 eu vou tirar aquele print legal aqui da tela. Quem quiser fazer o mesmo, postar nas redes sociais, marcar o IPPE, já coloquei aqui no chat.
alguns caminhos que vocês podem estar encontrando a gente. Então, vamos lá. É 1, é 2, é 3. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Ellison, Obrigado, você deixa só eu dar professora. uma última palavrinha? Claro, fica à vontade, professor. Meus queridos alunos, deixei para vocês aqui um presente que é um e-book sobre saúde emocional. É um PDF que vocês podem baixar aí no computador ou no celular. É um guia com dicas de saúde mental. Para vocês que empreendem, tem dicas muito boas de como vocês podem cuidar da saúde emocional no dia a dia de vocês. E se vocês sentirem necessidade, gente, por favor, procurem uma terapia. Só não sofram sozinhos, tá bom? E por favor, cuidem do bem mais precioso que vocês têm na vida de vocês, que são vocês mesmos. Sem vocês não existe negócio e sem vocês, vai ter alguém ausente aí na família que vai fazer muita diferença. Então, por favor, se amem, se cuidem, se respeitem, respeitem seus limites. E muito obrigada por essa troca. Foi um prazer conhecer vocês, viu? Um beijo no coração. Professor, muito Obrigada. obrigado. Né? Obrigada eu. Tchau, tchau. Abraço, Obrigada, tchau. Ellison. Obrigado, professora. Obrigado, turma. Com a fala da professora, a gente não precisa nem falar mais nada. Agora é só a gente descansar para o final de semana. Desejo a todos um bom descanso, que fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Esperamos ver vocês em demais programações do IPPE, cursos, palestras, consultorias. A gente quer vocês pertinho da gente, tá bom? Então é isso. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui. Até a próxima. Até.